Escritura, então, Oséias 4, 1 ao 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela, na terra, não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. O que prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará à noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Bastante contundente. Mas vamos examinar isso aqui. Eu tenho a mensagem, a invasão dos Estados Unidos. Vamos examinar? Amém. Vejamos o que o profeta fala. Precioso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos vir aqui desse lado da eternidade para te adorar. Amém. Nós sabemos que assim como a nossa vida teve princípio nesse mundo, um dia ela terá fim. Os mais velhos estão mais próximos da reta de chegada. Isso não quer dizer que alguns novos não irão primeiro, porque o Senhor tem nossos dias contados, como disse Jó, e nós não passamos deles. Mas enquanto nós estivermos do lado de cá, nós queremos te louvar e te adorar. Nós te agradecemos pelos belos hinos que foram entoados, te agradecemos pela alegria, pela espontaneidade da igreja, Senhor. Te adorando em espírito e verdade, a própria de um povo que faz o melhor que pode durante a semana e apresenta a Ti agora aqui o sacrifício de louvor, que é o culto racional. Abençoa teus filhos e as filhas, abençoa cada um que está aqui presente e também ajuda o pregador, que ao terminar da reunião possamos saber melhor como lidar com algumas coisas, Senhor. Eu te peço, te agradeço sempre, Senhor, em teu santo nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós temos aqui o irmão Vando, Deus abençoe ele, a família, a criança. Não quer botar ele num lugarzinho? Não tem um lugarzinho lá adiante para ele está dormindo, está bom assim. Mas está quase o teu tamanho já, rapaz. É pesado, né? É verdade. Irmã Nenê também. Também tem ali a irmã Cleusa, né? Que é a segunda vez que vem. E também, Deus abençoe todos que vêm de fora. Também a irmã Tereza. Ela esteve ausente devido a uma cirurgia. Agora está de volta, Deus abençoe, se recuperando. Isso é muito bom. Amém? Amém. Estamos contentes? Satisfeitos? Vocês estão felizes aí? Tem um hino que diz assim: felicidade não é coisa comum. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Ponto final. Quem disse que não agora? Jesus quer. Então, irmão, deixe-me examinar uma coisa com vocês, depois nós iremos à ceia. Vocês tenham paciência comigo, quero concluir. Eu vou ler alguns parágrafos. E a mensagem é a invasão dos Estados Unidos. Quem quiser acessar no celular para acompanhar, vocês seriam... Foi da hora, assim, eu resolvi falar sobre isso. Faz tempo que eu tenho pensado sobre isso, da maneira que as coisas acontecem. Então, irmão, deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui, ó. A pessoa que é político é uma pessoa política, é taxado de alguém que diz o que você gosta de ouvir. Isso é político. E eles aparentemente prosperam, e eles são muito hábeis
em suas colocações e deixam você bem felizinho, mesmo te mentindo para você. Então, o homem autêntico, a mulher autêntica, a pessoa autêntica, ela não tem muito espaço no dia moderno. E eu anotei aqui, ó, é mais fácil de dizer para o povo o que eles gostam de ouvir do que o que eles precisam ouvir. O médico tem que dizer a real para o seu paciente ali. Nós lemos aqui, depois eu vou voltar aqui novamente, que se não conhece Deus, se não dedica. E tem pessoas que não conhecem Deus e não querem conhecer Deus. E você só conhece Deus conhecendo sua palavra, porque Deus tem sua palavra. E você não pode conhecer, não pode saber, se não aprender. Só se não conhece Deus, a Bíblia é bem clara aqui, ó, meu povo está sendo destruído por não conhecer Deus, por falta de conhecimento. Você vai escutar algumas palavras que tu nunca leu. Agora, eu anotei aqui, se não conhece a Deus, será destruído. Meu povo tem um presente. Se eu ler amanhã de novo, é o mesmo versículo. Não é algo do futuro, nem algo do passado. Está é tempo presente. Meu povo está sendo destruído. Eu falei com um irmão ali de Santa Maria ontem, e eu perguntei, irmão fulano, está de tal maneira, derrotas, destruições de lares, valores, princípios, tudo que uma vez eram vigentes entre os crentes, já não existe mais, pessoas caídas, derrotas e derrotas. Então agradeço a Deus que Deus tem te sustentado. Amém? Porque o lembrando assim que se Deus tirar a mão de misericórdia sobre nós vamos fazer a mesma coisa que eles. E não somos, lembrando assim que Deus é a corda que sustenta, nós somos a caçamba e Ele nos sustenta. Agora, como o povo vai saber se não há quem ensine? E como é que esse povo vai aprender no meio da desordem que está acontecendo? Por que na sala de aula tem que ter ordem? Para que as pessoas possam captar. Tem matéria nova. Aquilo ali a pessoa nunca andou naquele espaço ali, nunca viu uma equação, uma fração, uma equação algébrica, vamos falar assim. Então tem que botar a cabeça bem quietinha, não há espaço para balbúrdia. A minha mãe chamava assim, olha a laúza aí, barulho. Alguém ouviu falar em laúza? Tu já viu, não sabe? Marcos, meu pai também às vezes dizia assim, acaba com o guaiú aí, era o barulho. Não quero ouvir mais nenhum pio. Daí sempre vão dar uma piadinha lá, entendendo, no canto, lá, entendeu? Quem foi? Mas ninguém entregava. Ela não é assim, né? Alguém dava piu, e o pai ia lá. Quem foi? Nós havia um código entre nós, apanhava todo mundo, mas ninguém entregava ninguém. Hoje não é mais assim, né? Pele por pele, o homem dá tudo pela sua pele, né? O meu Brando disse assim, irmãos, ó, que se a igreja ficar quieta, o profeta assim, eu ponho eles em ordem. E o irmão Brando também diz assim, ó, a mensagem de adoção. Vocês querem, eu dou para depois. Me cobra. Eu procuro lá em casa e acho, dou outra vez, ou pela internet, a minha esposa manda ali, pelo celular, e aquela minha secretaria, algumas coisas lá, entende? Nesse sentido. Eu disse que ia estudar engenharia, disse, basta estudar engenharia, nós namorávamos, daí eu quero ser tua secretária. Tá, não estudei engenharia, tenho um bom conhecimento técnico, mas tem lá minha secretaria nesse sentido aí. E é bom, entendeu? Porque eu sei de pastores que ficam o dia todo no celular ou no computador, entende? E às vezes não dá em nada quase. Não tem. É no ensinamento, diz o Brana. No ensinamento, no aprender, é que a igreja saberá quem ela é. E disse mais ainda, irmão Brana, quando essa igreja souber quem ela é, sucederá o arrebatamento. Amém. Mas muitas vezes, quando o pregador diz assim, eu não sei o que eu vou dizer para a igreja. Oh, meu Deus, me ajuda. Uma vez um chegou a fazer até uma sessão espírita numa reunião. Me ajuda, irmão Brana. Irmão Brana não vai ajudar mais ninguém, a mensagem está aqui. Alguém gritou, está gravado, está filmado. Me ajuda, irmão Brana, me socorre, irmão Brana. Irmão Brana não vai socorrer mais ninguém, o que eu tinha que fazer já fez, está aqui. O socorro dele está aqui, no que ele expôs para nós. Mas na falta de recurso,
que ele não tem nada que fazer aqui, ele incentiva o povo. Agora, marchando, agora, pulando, correndo, brincando de trem. Eles vão embora com alegrinho e burrinho. Entra burrinho, sai burrão, às vezes. Na falta de recurso ministerial, mandam o povo pular. Incentivam, estimulam. E chamam isso de avivamento. E como eles não têm, ou eles vão para o play, que é barbada, né? Não precisa ter ministério, é só ter força desse dedo aqui para... Isso é um absurdo. Daí a Bíblia diz que Deus estabeleceu mestres, evangelistas, pastores, doutores é mestre, né? Profeta e apóstolos. Se Deus estabeleceu, o único que pode desestabelecer é Deus. Não é alguém sem recurso, aí entende? Com um proselitismo barato, que vai tirar e rasgar as escrituras ali, ou rasgar fora aquela folha da Bíblia, como tantas outras já. Então, quando eles não têm isso aí, eles depreciam a mensagem. Diz que o irmão Branham se enganou, e que o profeta se enganou, e eu vou tratar de um assunto muito sério aqui, irmãos. E eu vou dar parágrafo por parágrafo para vocês observar. Então, vocês vejam bem aqui, ó. Vamos agora, novamente, essa escritura. Ouvi a palavra do Senhor. O Senhor tem uma contenda. Sabe o que é contenda? Uma briga. Nós estamos em briga, em guerra. Estamos em contenda. Eu, o Senhor e os habitantes da terra. Porque não tem verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Faltou conhecimento de Deus. E o que se ela prevalece é perjurar, mentir. As pessoas mentem. Depois não vão ler na mensagem o que é o espírito de mentira. Matar, furtar, adulterar, inclusive alguns que não eram para ter feito isso, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Um naturalista francês, Saint-Hilaire, esteve aqui, quando ele viu o clima do Rio Grande do Sul, ele disse que o Rio Grande do Sul não tinha habitantes, tinha sobreviventes. E hoje, devido à violência, tu pode comprar a melhor arma, tu não consegue te defender, porque eles sempre têm uma arma melhor do que a tua. Às vezes o pessoal diz, mas a polícia é bandido. Coitado da polícia. Se a polícia quiser vencer o bandido, tem que pensar que nem bandido. Se tu quiser pescar o peixe, tem que pensar que nem o peixe. Mas a branca está na galhada. Tem que pensar que nem a branca para pescar a branca na galhada. Está me entendendo? Então, se quiser ganhar, tem que estar um passo na frente. Quando chega a tecnologia que eles estão usando, entende? Eles já estão com outro plano. Como tem um ditado que diz, sempre há um novo golpe na praça. E vocês aprendem um, daqui a pouco chega o outro, quando tu vê, tu está enredado. E os problemas surgem muito facilmente. E tu vigia, e eu também vigio. E a vigia não é passar a noite acordado na igreja. A vigilância é de dia. Tu tem que dirigir no trânsito. Tu tem que dirigir por ti e pelo outro, que está bêbado. Esse negócio do metanol, eu disse à minha esposa, olha, absurdo. Morreu um aqui, outro ali, de beber cachaça normal, morre um monte e ninguém fala. Daí teve um que disse que bebeu uma bebida lá e se sentiu muito mal, vomitou. Mas que novidade a pessoa que bebe, vomita. E ficou tonto. Olha só aqui. Os sintomas, entende? Que o rapaz teve quando bebeu, isso aí é o sintoma normal da bebida. Nem precisa ter metanol. Só que eles têm medo. Como nós não temos esse problema, nós estamos livres disso, né? Essa aí não nos pega. Então, irmãos, homicídio sobre homicídio. Tu sai de casa, tu volta para casa, tu entra semana, entra ano e sai ano. E Deus tem nos guardado. Por isso a terra está de luto. Sabe o que é de luto? Antes do irmão Brando morrer, ele disse assim, claro, é óbvio, né? Ele disse assim, eu vi um grande manto negro sendo lançado sobre a terra. Uma visão, né? A escuridão completa. Valores, princípios, religião, respeito por Deus, nada mais existe. Por isso a terra está de luto, toda de preto.
E tudo que mora nela desfalece. Irmão, sabe por que nós não estamos morrendo de medo? É porque nós temos esperança. Nós confiamos no que diz a Bíblia. E o que ele disse vai acontecer. Porque tudo que ele disse já aconteceu e está acontecendo e vai acontecer. Então confiamos nisso. Como eu falei, Deus, na última reunião, Deus é o único que promete e cumpre. Só Deus cumpre tudo que promete. Porque ele é poderoso. E isso fez, essa confiança de Abraão no que Deus prometeu, fez Abraão ter a fé que ele tinha. Ele disse que estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido para ele, um filho. Cada dia que passava, ele ficava mais forte. E a Bíblia diz que ele estava certíssimo de que Deus era poderoso para lhe dar o filho Isaque. E tudo que mora nela desfalece. Vocês não sabem, mas o número de suicídios não é divulgado. Quem sabia disso? Os suicídios dos agricultores, por causa da traição, de algum financiamento, tem gente se matando, tem gente se suicidando. Eu falei com um rapaz esses dias, eu perguntei, quem foi que eu falei esse dia? O pai o sogro do Maurício, o pai da Ana Karina. Ele me falou, lembra do Pedro, da Foucault? Me lembro do Pedro, sim. Pedro se suicidou. O rapaz do mercado lá se suicidou. Esses dias, o nosso que fazia frete para nós se suicidou. Mas isso aí não é divulgado. A pessoa não tem, mas tem medo. Teve um pensador, Rabino Nat Tagore, ele disse que suicida é um intemerata. Não podendo lutar contra o tempo, cumprir seu tempo na terra, se atira, dá um salto no escuro. E interrompe a sequência da vida dele. E como disse uma mulher muito inteligente numa palestra, ela disse que suicida, ele não causa dano só para ele, ele danifica toda a família no seu mental. É uma agressão a toda a família, os netos, a esposa. Ele mata um pouco toda a família e as pessoas que amam ela. Porque quando morre alguém que tu ama, tu morre um pouco com aquela pessoa. Por isso a terra está de luto. Tudo que mora nela desfalece. Não é o nosso. Dá um tapa naquele trem, não, rapaz. Com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Capaz, irmão Léo, se souber o lixo que tem no mar matando os peixes, tu tem uma noção. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreende, porque o teu povo é como o sacerdote, no caso, do pastor, né? Pastor, ensinador, aos quais acusa. Eu não concordo com aquele pastor, mas ele é igual àquele pastor, porque ele é, vamos dizer assim, o povo é igual ao sacerdote que o próprio povo acusa. Por isso tropeçarás de dia, o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo, 6, está sendo destruído. Sabe por que o povo está sendo destruído? Sabe por que tem derrota? Porque eles aprenderam a pular, brincar de trenzinho, mas na hora de enfrentar o diabo eles não têm condição, porque não têm habilidade. Não lhes foi dado a espada da palavra, que é a palavra, para que ele possa se defender com a palavra, das investidas do diabo e de qualquer circunstância. Ainda está falando onde com o irmão? A Bíblia diz assim, irmãos, que o alimento sólido, você não pode dar alimento sólido para uma criança. O alimento sólido é para uma pessoa adulta, é para perfeitos, que tem os sentidos, audição, visão, paladar, olfato, tato, que tem os sentidos exercitados para discernir o que é bom e o que é ruim. E tu sabe que algumas coisas, se tu der vazão, entende? Tu sabe que aquilo ali vem a destruição depois daquilo ali feito. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Meu povo não tem conhecimento, mas vão na igreja, tem uns que têm as fotos do irmão Branham, tem uns que têm os castiçais, entende? Mas apesar de tudo isso, eles não têm conhecimento, porque estão dedicando mais ao pulo, ao salto e brincar de trenzinho dentro da igreja. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, o pastor, rejeitou o conhecimento. Porque se ele for ensinar
primeiro lugar, ele não sabe. Como é que ele vai ensinar o que não sabe? E se ele for ensinar para o povo, vai diminuir a igreja dele. E a igreja não é mais um lugar de encontrar com Deus e com a palavra e sair dali sabendo melhor como vencer lá fora. A igreja é um lugar que devia colocar aqui um recreacionista. Sabe que onde tem eventos, tem um recreacionista para as crianças, naquele nível infantil, para os jovens e até um recreacionista para os velhos. Você entende? Tem pessoas que são especializadas nisto. Daí para as crianças tem o pula-pula. Eu fui no aniversário uma vez que tinha vovós pulando no pula-pula. Que cena lamentável. Será que ela não viu que já não é mais criança? Por isso que quando o pula-pula afunda. Não foi para aquele peso, nem para aquela idade. Arrebenta. Houve um acidente lá no lugar de eventos. Mas claro, bota quase uma tonelada ali em cima pulando, entende? Conforme a altura que a pessoa pula, você conhece física? Há uma aceleração. Conforme a altura, quando ele desce com tudo. Por que o gordo não deve jogar bola? Porque ele forca todas juntas no ele pular. O magrinho pula, sai rolando. O gordo pula, sai rolando. Mas antes arrebenta todas juntas. Aquela aceleração. Eu não é, Mojar. Tu sabe, o Mojar trabalha com uma obra. E a gente cair lá de cima, numa obra que é lá. Entende? A aceleração dos corpos, né? O peso pela velocidade, vai aumentando a velocidade, eu não sei o cálculo, eu sei que é um cálculo de física. Agora não tem. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também, tu não quer conhecimento, não sabe e não ensina o povo, também eu te rejeitarei. Para que tu não sejas sacerdote diante de mim, já está rejeitado. Visto que tu te esqueceu, em vez de ensinar o povo a lei, em vez de ensinar o povo a mensagem da hora, ele é um recreacionista. Agora, marchando, eu sou duro para marchar. Eu estou reprovando, não vou entrar no céu, eu não sei marchar. Eu não sei pular, não sei correr. Me sentiria ridículo fazendo o que alguns fazem. Só de pensar, é o que vocês chamam hoje vergonha alheia. Sinto vergonha para alguns. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti, dos teus filhos. Outra escritura, 2 Pedro 3, 15 a 18. Agora aqui, depois eu vou para a mensagem e vou ver se comento o mínimo possível, para ser bem. 2 Pedro 3, 15, 16 a 18. 15 a 18, 16 a 18. Não, pode ser 16. Ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, o apóstolo Paulo, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender. Se é uma coisa difícil de entender, é a mensagem, para quem não tem chamada. E tu pode ver que o irmão Brana pregou o evangelho de Paulo. Se as epístolas de Paulo eram difíceis de entender, a mensagem também é difícil de entender. Pessoas que eram para estar aprendendo, estão se metendo a ensinar. Daí, com aquela falta de recurso, daí é que daí eletricista botando emenda de Monelson dentro dos canos. Não pode fazer isso aí. Deixa a emenda lá fora, né? Se der algum problema, vai lá e conserta, sem quebrar toda a parede. Tu entendeu? E muita emenda. Isso fora os fios desencapados, que fica por aí. Há certa coisa difícil de entender, que os ignorantes, alguém sabe o que é ignorante? Ignorante sem conhecimento. Rejeitaram o conhecimento, esses ignorantes. É ignorante porque quer. E instáveis. Instáveis quer dizer, uma hora está bem, outra hora está mal. Deturpam a Bíblia, deturpam a mensagem. Ou seja, como também deturpam não só a escritura de Paulo, as demais escrituras. Para que eles deturpam? Quem está lendo aí? Para a própria destruição deles. Deturpou a mensagem, ele vai ser destruído. Deturpou a escritura, vai ser destruído. Ele está chamando para si a destruição. O título da mensagem é: sem conhecimento de Deus, irá a destruição. Vós, pois, amados, estou prevenindo vocês, como estáis prevenidos de antemão. Acautelai-vos. O que é acautelai-vos? Toma cuidado, presta atenção, vigia, não vai na onda deles. Mas se alguém não vai na onda deles, é ismo. Acautelai-vos, não suceda que arrastado pelo erro deles, desse insubordinado. Sabe o que é insubordinado? É alguém que não aceita a liderança. Bom, eu tenho a mensagem,
Ouvi um pastor dizer uma vez assim, tem pregador que não tem mensagem, entende? Tem que usar a mensagem mobrando como muleta. Mas o pregador que tiver a mensagem é dele, mas não a mensagem que Deus enviou. A mensagem que Deus enviou para o mensageiro é o que o Mobrana disse, que nós já vamos ler. Isso é que faz a diferença. Insubordinado quer dizer não aceita a liderança do profeta, não aceita a liderança do que Deus falou. Eu já falei para algumas pessoas, eu não creio no Mobrana. Ótimo. Uma coisa é certa, o que crê no Mobrana e obedece, terá um resultado. O que não crê e não obedece, obterá outro resultado. Métodos diferentes, processos diferentes, resultados diferentes. Arrastado pelo erro desse subordinado, vocês caem da vossa própria firmeza. Pessoas que eu conheci, irmãos, há 45 anos atrás, eu creio, ou talvez até mais, hoje tudo caído, arrebentado. Aquela firmeza não era firmeza. Ele não alimentou, ele não cresceu na graça. Olha o que diz o irmão apóstolo Pedro. Antes, crescei na graça que tu tá salvo, deu. A Bíblia diz que vai crescer na graça e no conhecimento. Porque se a criança vai para a aula e não cresce no conhecimento, tira da aula. É porque ele tem que puxar a carroça mesmo. Não adianta, não serve. Não deu para o estudo, não deu. Entendeu? Como diz o lutador, tira a toalha, entendeu? Antes cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Agora, respaldando tudo isso que foi falado, eu quero começar a ler a mensagem. Parágrafo 32 da mensagem, invasão dos Estados Unidos. Eu não tenho certeza. Eu vou pulando um parágrafo para o outro, irmão, vou citando o parágrafo e vou lendo. Até chegar no fim. Depois vocês podem ler em casa, se quiserem. Leiam mais. Tinha muita coisa. Eu tive que cortar o parágrafo aqui, cortar ali. Eu não tenho certeza, porém nós saberemos mais quarta-feira à noite, querendo o Senhor. 32. E a igreja, querendo o Senhor, e a igreja sentindo-se guiada dessa maneira. Eu gostaria de ter quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, como que um avivamento aqui. Opa! Agora o Mobrana vai pular e vai correr com a igreja. Aqui, apenas o reavivamento de ensinamento da palavra. Você entendeu? Você não entendeu. O avivamento não é aquela correria, aquele pulo, salta. Uma vez um irmão me assim, irmão, eu sei. Mas quando esse avivamento chegar na tua igreja, tu vai entender por que nós fizemos isso. E eu, sabendo da vida dele, eu sabia que com aquele avivamento eu tinha já caído da petisca, como diz o gaúcho. Apenas um reavivamento de ensinamento da palavra. Olha o que o tabernáculo disse. Quero ver aqui, ó. Acho que foi pregado no tabernáculo Brana. A igreja disse assim, apenas um reavivamento de ensinamento. Esse é o reavivamento da noiva. A congregação responde, amém. Tabernáculo Brana, né? Então tá. O Brana está pregando para sua igreja. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Apenas ensinamento sobre a palavra. Não cultos de cura, nem orar para os enfermos, só ensinar. Porém, ensinamento, talvez o Senhor nos guiará dessa maneira. Então eu simplesmente amo estar com vocês e ter companheirismo, como? Em volta da palavra. Com vocês. E muito obrigado por esse excelente amém que vocês deram aí, Zão Brando. Amém. 37. Minha instrução é muito limitada. Atenção, igreja. Essa mensagem aqui, o Mobrana pregou sobre Josafá e Acabe. Ele aconselha um crente. Ele aconselha um crente genuíno, que nem Josafá, o rei Josafá, não se associar com o crente morno que nem Acabe. E o morno gosta de andar com o crente verdadeiro, sabe? Minha instrução é muito limitada, como todos sabem. E a única maneira que eu sei para que esteja próximo de certo é ver qual era o modelo do Antigo Testamento. Né? Examinar a planta e ver qual era. Então eu sei que isso será um tanto semelhante ao que isto é aqui, porque é simplesmente a sombra, o Velho Testamento, deste. E eu sempre olho o Antigo Testamento
para ver o que os filhos de Israel fizeram. E ver, quando os filhos de Israel cometiam um erro, lembrando-se que ele examinava também qual era a punição daquele erro. Ver qual era a justiça dos profetas, ver o que eram todas aquelas coisas. Então tem uma ideia do que isto é aqui, a qual tem prefigurado o que será no desfecho geral do final. Então, se a punição lá foi tal coisa, a punição aqui, ao mesmo erro, será a mesma coisa. Parágrafo 40 e 41. Agora, como ali que nesses séculos médios, esse grande rei Acabe surgiu em poder. Acabe era um crente morno. Dermon Brand diz aqui que ele é um crente fronteiriço. Um dia eu preguei. O crente fronteiriço, irmão, eu estava uma hora do lado do muro, outra hora do outro lado do muro. O crente fronteiriço, irmão, ele faz de conta que se converte para pedir dinheiro emprestado, daí se desvia para não pagar. Eu vi ali numa reunião um crente que estava há 40 anos desviado. Como ia ter uma festa na igreja, ele se reconciliou. Após 40 anos, irmãos, agora eu estou aqui. Não podia perder essa festa, né? Deu aquela risada amarela, sabe? Isso é um absurdo. Esse grande rei Acabe surgiu em poder, mas o rei Acabe estava andando, de certo modo, sob a reputação dos outros reis israelitas. Porque antes dele teve Saul, teve Davi, teve grandes reis. Mas esse rei Acabe, ele andava sob o apoio que os outros deixaram para ele. Ele não conquistou nada, Acabe. O qual era Acabe ele próprio, reticências, eu não sei o que eu lembro disso. Acabe ele próprio era, de certo modo, um crente fronteiriço. Quer dizer, um dia está no Uruguai, na fronteira, um dia está no Uruguai, outro dia está no Brasil. Um dia é crente, outro dia não é crente. Eu frequentemente tenho me referido a ele, a Acabe dessa maneira, porque ele ficava parte do tempo desse lado do muro e parte do tempo do outro lado do muro. Nunca se saberia onde permanecer como um homem que é instável, assim. Instável quer dizer, ele não tem estabilidade. Ou uma pessoa que professa ser um cristão que é instável. Ele não se firma nunca. Não se sabe o que fazer a respeito dessa pessoa. Ela não se firma, ela é instável. Ele se morre para lá, se morre para cá, não tem a firmeza. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Hoje são cristãos, participam da ceia, amanhã não se sabe onde estão. Quem está lendo ele? Na igreja hoje estão regozijando, cantando e louvando a Deus. E amanhã por aí, se drogando, drogando por minha conta. Se drogando, bebendo, farreando, correndo por aí. É muito difícil ter algo a ver com esse tipo de pessoa. Não pode ter confiança nele, nem Deus não confia nele. O livro 41, né? É isso? 72, 73. É isso? Eu estou lendo assim, irmão. Tu vai ver agora o que o irmão Branham chama das correrias e do trenzinho dentro da igreja. Eu vou ler como ele disse. Pode ser 71? 71. Por exemplo, a Igreja Batista hoje tem um slogan, mais 1.054.000. Acho que é 54. Aceitando membros aos milhares e às dezenas de milhares, inconversos, apenas pessoas que entram e se unem à igreja. E isto é um endividamento para a igreja de Jesus, de Jesus Cristo, em aceitar tais membros. Eles ainda bebem. Tinha uma irmã que vinha aqui, entende? E ela cheirava a cachaça. Quem lembra dela? Levante a mão. Lembro? Eu não quero dar o nome dela, senão ela discuta depois e me processa. Mas... A irmã Eufrásia, lembra da irmã Eufrásia? O irmão Dino lembra? Eu sei de pessoas que participavam da ceia aqui fedendo cigarro. Um dia não permanece. A Bíblia diz que não permanecerá na congregação dos santos. Eles ainda bebem
Eles ainda fumam bem assim. E ainda jogam. E ainda mentem. O que tu faz com um bicho desse? Mas quer os privilégios que aquele que é verdadeiro tem. Eles vêm à igreja esperando ser entretido por um grupo de evangelistas de Hollywood. Alguém que revela os corações, que sai correndo pelo corredor. Eu disse para os irmãos ali, entendeu? Pregando em Schroeder. Tem pregador que pega o microfone e sai correndo pelo púlpito, pelo corredor assim, e anda lá, e o pessoal, glória a Deus. Eu não. E chega lá, entende? Perante as irmãs e diz, receba! Fala assim, mas, e as irmãs choram, entendeu? Eu não faço isso. Eu fico bem postado aqui. Entretido por um grupo de evangelistas de Hollywood. Hollywood, você já sabe o que é. Que se levantam, simulam. O que é simular? Enfeita. Muita fascinação e muitos grandes instrumentos. Irmãos, instrumentos atirados, colocados de um lado para o outro na plataforma. E o povo olha assim e fica encantado. Quando deveriam ter um apelo antiquado ao altar, clamando, primeiro por Deus ali, onde homens e mulheres não viessem fascinar, ou correr. O Mobrano falou isso? Ele falou correr dentro da igreja? Ou correr e atuar como um palhaço. Você entendeu por que eles não creem mais no Mobrana? Porque eles não leem mais a mensagem de Mobrana? Porque o Mobrana chamou esse que faz isso de palhaço. Ele vai, mas lê toda a mensagem aqui, você vai ver. É uma palhaçada. Seria ridículo. Você não se sentiria ridículo, irmão, fazendo isso? Tu gostaria de ver tua mulher caindo assim, esparramando aqui? Lá está a irmã fulana. Lá está uma bênção, a irmã fulana caiu. Não, benção se a irmã fulana ficar em pé quieta, assistindo a reunião e sair dali sabendo melhor, o irmão fulano. Isso é benção. Lá fora, vencedor. Chega aqui como vencedor. Senão tem que ter uma fila quilométrica para falar aqui, acertar para poder participar da ceia. Você mesmo cuidará de ti. Correr e atuar como um palhaço, que visse ajoelhar no altar e compreender aquela morte de Jesus Cristo, ali que morreu por eles. Que estão voltando a ser sinceros com Deus novamente. 73, é isso? Sim. 103, vamos ver lá o 103. Irmão, eu fui apanhando ele, disse, mas não posso falar isso aí. Daí eu senti assim, mas também não sou covarde, eu vou ter que dizer. 103 diz assim, ó, Deus, dá-nos mais alguns Josafá, hoje, nombrando, clamando. Saturado. Tu sabe o que é saturado? Cheio dessas correrias. Irmão, eu não sou Josafá, mas que estou cheio disso, sabe? Saturado. Um dia eu estava explicando para um irmão, é difícil explicar para uma pessoa, entende? Que é teimoso. Quando tu está na sala de aula, a professora mostrou o que é uma solução saturada. Tu põe açúcar num copo com água, certo? E vai botando açúcar. Quando aquela solução estiver saturada, o açúcar não dissolve mais. Ele fica tudo no fundo. Porque aquela porção d'água foi saturada de açúcar. Saturado quando está cheio. Estou até aqui, ó. Entende disso? Lembrando assim, a Josafá, saturados aqui desta palhaçada de Hollywood. Isso é correto. Uma reunião na igreja ou fora da igreja, porque se é no CTG, o CTG agora não é CTG, é igreja. Foi consagrado para aquele evento ali. Daí as irmãs vestidas de prenda, eu disse para vocês assim, ó, não tem mais gaúcho. Quando tu pega um gaúcho descascando aipim assim, ó, tira as crianças de perto. Eu vi ali, eu disse, meu Deus, o que é isso? Que vergonha. Por que não põe um homem ali descascar aipim? Você sabe? Uma das coisas que eu gosto de fazer na vida é descascar aipim, sabe? Eu disse para o rapaz lá esse dia, eu gosto de descascar aipim, é desestressante, sabe? Ele disse assim, eu estou bem desestressado, que eu descasquei quase 100 quilos hoje, não? Que ele vende na feira ali, sabe?
É um bom menino, sabe assim, sabe? Eu entendo, claro que eu descasco. Eu descasco 3, 4 quilos, às vezes, para salada, de colocar na geladeira aí pra gente, né? Mas tem um jeitinho de descascar, né? A pessoa que tira toda a carne do aipim, às vezes fica só o pavio ali no meio, o resto sai tudo na casca. Saturados aqui dessa palhaçada de Hollywood. Vestido de gaúcho, vestido de prenda, vestido disso. Não sabem nada. Eu vi eu não compro jornal, né? Mas eu dou uma olhada assim nas manchetes. Daí estava escrito assim, ó. O celular na Expo Inter, o celular no rodeio. Daí estava um gaúcho todo vestido assim, falando no celular aqui, ó. Você sabia que o verdadeiro gaúcho, ele nem usa relógio assim, sabia? O verdadeiro gaúcho usa relógio de bolso aqui, ó. Sabe como é que era chamado gaúcho que usava relógio assim? Cola fina. Pode procurar. Esse é o gaúcho. Não sei se alguém lembra dessa expressão. Tudo certo? Cola fina. Janota, quer dizer, muito moderninho. Então o relógio era assim. Tirava o relógio aqui, passava uns 15 minutos dando corda. Mas não tem problema, mas funcionava. Era o que tinha, mas é identidade com aquilo. Fingindo, fazendo de conta ser algo que eles não são. Aparentando, quer dizer, ficando parecido, né? Não é de parente, é de parecido. Dramatizando. Essas dramatizações dentro da igreja. Está todo mundo fazendo. Falta de recurso, tem que fazer um teatrinho. Enganando. E então, quando eles entram, quando as pessoas entram, o que eles têm? Quando ele entra, é como pedir a um homem, venha nadar. O homem vem nadar em um deserto. Nada mais seria a não ser areia na sua cabeça, para causar tristeza mais tarde. 103. 117. Irmãos. Diz assim, 117. Porém, hoje nós dizemos, todos aproveitem, no púlpito, né? Todos batam palma, todos gritem. Não aprenderam nada, mas gritar eles aprenderam. Aleluia! Todos gritem aleluia, todos façam isto. Quem está lendo aí? É assim? Estou exagerando? Eu estou contra aquele grupo A, B ou C lá? Não, não estou não. Eu tenho que dizer para vocês a real, para que vocês não fiquem nublados quando assistir. Bah, aquela igreja já está cheia, cheia de crianças pulando. Vamos para a igreja para marchar. Nós não marchamos todo dia o preço da gasolina, marchamos com o preço do arroz, o preço das coisas aí. Não precisa marchar. Oh, nós temos um monte de espalhafato. Espalhafato é uma coisa ridícula, espalhafatosa. Que nem roupa de palhaço. É uma roupa espalhafatosa. Está certo esse meu termo? Está certo a minha exposição? Espalhafatoso é assim. A pessoa faz espalhafato, entende? Em vez de ficar quieto, aprender. Mas daí não tem quem ensina, daí eles fazem espalhafato junto com o resto da turma. E se não fizer isso, está em doutrinas, aventuras doutrinárias. Ah, mas fulano vai escutar. Pode escutar. O meu endereço é ali, no mesmo lugar. Não me escondi de ninguém até hoje. Nós temos essas canções e cantamos tão rápido as canções, os hinos, né? Tão rápido, que parece que nós vamos atravessar correndo a parede com elas. O irmão Branco está dizendo, eu vi gente virar cambota dentro da igreja, se atirar. Eu vi um irmão, entende, que saltou nas costas do outro, um pastor. Saltou nas costas do outro e carregava o outro dentro ali, entende? Daí começaram a dançar o pezinho. Alguém conhece o pezinho, aquela dança gaúcha? E daí um bigoduto com bigode grandão assim, fez para mim assim, ó. Tá ficando maluco? Me tirando para dançar. Deus é testemunha que é verdade. O irmão Dino acho que estava nessa reunião. Absurdo! Você acredita nisso? Eles querem que Deus entre. Vou te mostrar agora aqui outra coisa aqui, ó. Quer ver qual é que eu li? 117? 117? 121. Ora.
Olha aqui, ó. Olha aqui que o irmão Branham diz, ó. Eu me encontrei, o 121, eu me encontrei, eu não me encontrei, quem souber a cidade, algumas semanas atrás, em Louisville, Kentucky, do outro lado do rio, acho que era. O irmão Branham disse assim, ó, me parte o coração. Eu também já fiquei triste, irmão. Só que agora eu não ligo mais. Eu não vou mais. Quando eles estavam todos assentados ali, desejando ver os milagres de Deus, e logo você prega o evangelho. Se tu prega o evangelho, tu prega a mensagem, para crente da mensagem. Eu não estou pregando para denominacionais. Eu emprestei uma mensagem para alguém esse dia ali, ó, deu uma lidinha assim, um muxoxo, que é outro eu te empresto. Não quiser, o meu evangelismo é meio... A pessoa não vê diferença nenhuma na mensagem. Eu, quando li a primeira mensagem, eu vi a diferença. Era isso que eu precisava, era isso que eu esperava. E logo que você prega o evangelho, eles se enchem completamente, em um segundo. Começou a pregar a palavra, eles ficam chateados contigo. Eles querem pular, dançar e brincar de trem, ou de rodinha. Roda cutia, como diz a criança. Eles não... Em um segundo, eles viram suas costas e saem do edifício, saem da igreja, se o irmão Bruno prega. Sai da igreja se tu pregar mensagem. Tem um pastor assim, quando eu vejo alguém para pregar e leva mensagem para o púlpito, me dá um desânimo. Mas que desânimo? No mínimo ele tem que dizer, se ele souber guardar a pontuação, aquilo dá uma entonação, a pontuação, as vírgulas, ponto, tal, coisa assim. Se ele souber fazer, abrir, fechar aspa, vai saber o que é isso, né? Eles não desejam isto, eles não desejam a palavra, eles não desejam a mensagem. Por que eles não desejam? Porque apareceu um homem famoso e disse que o irmão Branham se enganou aqui, se enganou ali. E eles são tão covardes que não têm coragem de enfrentar aquilo ali. O irmão Branham disse uma mensagem e ninguém fala nada contra isso. Por quê? Porque se eles falar, eu falei com o pastor uma vez assim, mas por que tu vai lá? Vai lá, eles xingam a gente, tal. Se eu não for lá, a igreja me deixa. Eu estou dizendo isso e Deus sou réu no juízo se isso não é a verdade. Eu não diria se não fosse. Eles não desejam a palavra. Seus corações estão endurecidos, saem, muitos deles protestantes também, vão à igreja protestante, porém eles haviam sido enchidos tão completamente da fascinação, do pulo, do grito e do sapateado, e tudo assim, da grande tolice do igrejismo, até que eles não sabem nada sobre o Espírito Santo de Deus, tendo forma de piedade, negando a eficácia dela. 121, 124... 125. 124. Como você pode ficar quieto se você é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, conhecendo, sabendo que estão indo à destruição por faltar conhecimento de Deus, e só aprender a pular e saltar. E conhecer, e tu vê o pecado que arreda no alvo. Estão errando o alvo. E coisas demais, empilhados e pesados o pecado, e tudo assim, e ver almas humanas indo para o inferno, milhões por dia, e permanecer quieto. Como é que ele vai ficar quieto? Mas tu vai ficar quieto? O irmão Branham falou para uma moça alguma coisa, a moça disse, cuida da tua vida. E tu quer ver alguém que se estuda contigo, te mete na vida dele para dizer o que é certo e errado. Você não pode fazer isso. Alguém disse para mim, você pensa que tu vai falar isso aí? Disse o irmão Branham. O irmão Branham disse, não. Eu não vou parar. Não, eu não posso parar isso. Porque Deus disse, porém um dia no tribunal do juízo, eles vão baixar a grande tela, ligar a câmera, atenção, no grande dia do juízo de Deus, e a gravação daquela fita, porque o irmão Branham pregou, a gravação da mensagem invasão dos Estados Unidos, a gravação daquela fita vai ser tocada. Cada pregação que o irmão Branham pregou vai ser tocada. E eu vou permanecer e ouvir isso. E eu desejo ouvir a minha voz advertindo. Advertir quer dizer aviso. Tome cuidado, gente, não é por aí, tal. Minha voz advertindo contra isso. O irmão Branham é uma voz solitária. Deus me julgará quando a minha voz for contra isso. Sim, Senhor. Quando nós vemos essa minha voz, essa vida, essa geração, essa geração, revivida novamente ali no juízo. Toda a minha vida, toda a tua vida, certamente, nós estamos vivendo em um tempo terrível. Aí está.
E nós ouvimos, Josafá disse, né? Não tem mais um profeta? 125, 147. Agora vai chegar um momento aqui que tu vai ver por quê. 147. Daí o profeta fala sobre o espírito de mentira, né? Deus teve um concílio aí em cima para mandar os profetas de Acabe. Porque a Bíblia, o Mombrano diz profetas de Acabe. O Mombrano diz profetas de Deus. Aqueles profetas eram de Acabe, não de Deus. Você sabe, Deus tem um concílio aí em cima. O que é concílio, irmão? É um encontro em que eles se aconselham e veem uma decisão de determinada coisa que eles precisam resolver. Tu encontra isso em Reis e em Crônicas, Micaías, né? Vendo. O Micaías viu a visão e viu Deus no céu num concílio. Ali em cima, de vez em quando Deus tem um concílio aí em cima. E ele traz os seus seres angelicais e realiza um concílio de vez em quando, lá no céu. Vocês estão gostando da leitura, irmãos? Isso aqui é seríssimo. Tadinha, neném. Amém. E eles, veja, e ele disse, abre aspas, Micaías viu, eu vi Deus assentado sobre um trono. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, ó. E todas as pessoas estavam de pé, ó, no céu, né? Do lado direito e do lado esquerdo dele. Deus estava cercado lá no céu. E ele disse, e eles estavam discutindo, Micaías viu isso. Tu vê, os 850 profetas não viram nada. Micaías viu, porque Micaías era um profeta de Deus, tinha visão. Ele tinha visão e ele tinha a responsabilidade de dizer de acordo com Elias. Eles estavam discutindo. Quem nós podemos conseguir para descer ali e enganar Acabe, hein? Quem não mandar? Tem que mandar Acabe a peleia para cumprir a profecia de Elias. Quem nós podemos mandar ali? Quem nós podemos mandar ali? Para fazê-lo sair aí e cumprir a profecia de Elias. Não é por acaso que o Mombrano é Elias também, entendeu? Quando a pessoa discorda, Acabe creu numa profecia, numa pregação dos seus profetas, diferente do que Elias disse. E tem hoje os pessoal está crendo numa pregação diferente do que o nosso Elias disse. E quando diz diferente de Elias, disse diferente de Elias, Acabe creu no profeta que disse diferente de Elias, era mentira, porque Elias estava certo. Hoje, se alguém crê diferente do que disse Elias, é mentira, porque Elias está certo. Qualquer pessoa que disser que o irmão Branco se enganou, é mentiroso, está endemoniado. E faz tempo que esse espírito ronda, irmão. Eu assisto a reunião do obreiro desde 78. Tem uns que estão aqui dentro, não era nem projeto. E Deus, como vou mandar para fazê-lo sair aqui? Deus queria cumprir profecias que ele tinha falado através de Elias. E vocês acham que o nosso Elias também não vai cumprir as profecias que Deus falou através dele? Deus disse isso, que vai acontecer. Então nós apenas veremos quem pode descer. É um espírito mentiroso, veio lá de baixo. Naturalmente do inferno, porque o inferno é para baixo. Como é que está, irmão? Estou virado no inferno, estou muito para baixo. Estou lá perto do inferno. Entendeu? Tem pessoas que estão sempre firmes, bem. Está maravilhoso o dia. Entende? Tudo, entendeu? Tem uns que estão sempre para baixo. Mas ele faz de tudo para estar para baixo. É um espírito mentiroso veio de baixo, naturalmente do inferno, veio diante de Deus e disse, eu descerei, o diabo, um demônio falou, eu descerei e entrarei, aonde? Naqueles pregadores. Mas tu vai ver, depois outro parágrafo que eu vou ler aqui, tu vai ver o que o irmão Grande disse. E eu os farei todos profetizarem uma mentira. Eles profetizaram uma mentira porque eles disseram diferente do que Elias tinha dito. Veja bem, enquanto Elias disse que Acabe ia morrer na peleia, o Elias verdadeiro, os profetas disseram assim, vai Acabe, entende? Tu vai prosperar, e tu vai acontecer isso, aquilo, tu vai vencer e vai tomar Ramat de Gileade. Eles profetizaram uma mentira, porque era diferente de Elias.
todo aquele que fala alguma coisa diferente de Elias é mentiroso. Concordam? Eu descerei, entrarei naqueles pregadores e farei todos profetizarem uma mentira. Isso irritou eles. Isso fez sentir estranhos. Quando eles disseram, os espíritos de mentira, eu descerei e farei aqueles pregadores, cada um deles, profetizar a mentira. E ele desceu e entrou nos pregadores. Quando tu sabe se é diabo, se não é diabo, se ele diz diferente de Elias, é diabo. Duro isso, né? Mas tu acha que eu estou errado? A turma do pulo e do grito está por aí, ó. Até a semana, como disse alguém, até na Semana Farroupilha. Ele disse, a Semana Farroupilha é a semana mais grande, quase um mês de Semana Farroupilha. É uma semana ou é um mês Farroupilha? A Semana Farroupilha dura um mês. Eles não conseguem mais parar. É isso aí porque não tem guerra dos farrapos. Se tivesse, eles estavam tudo lá no mato, correndo. Eu descerei e farei que os pregadores, cada um deles, profetizarem uma mentira. E ele desceu e entrou nos pregadores, o espírito de mentira. E eles começaram a profetizar uma mentira. O Mombrano se enganou, o Mombrano se equivocou aqui. Engano e equívoco é a mesma coisa. Agora é que o Mombrano diz aqui, ó. Irmão, atenção, igreja, o mesmo Deus está no trono hoje lá, certo? Igual nos dias de Micaías, o mesmo Deus está no trono. Hoje. E o mesmo espírito de mentira tem feito a mesma coisa hoje, profetizando mentiras. Falou diferente de Mombrano, está profetizando mentiras. Quer dizer, o trono, o espírito de mentira, os pregadores. Hoje, o mesmo trono, o mesmo Deus no trono, o mesmo espírito de mentira entrando nos pregadores. Eu li, eu acho que 150, né? Agora quero ver aqui, 172. Está chegando no fim, irmão, não sou tão mal assim. 172, diz assim, ó. Agora o que é? O diabo entrou e ele disse essas coisas para as pessoas. O diabo entrou, irmão, o diabo não entrou aqui nas prostitutas, no contrabandista, no ladrão, no traficante, já tem na mão deles. Ele entrou, foi nos pregadores. Quem está lendo aí, levante a mão, por favor. Isso. E ele está se moldando, os pregadores, segundo Hollywood. Hollywood quer dizer muita encenação. Teve uma inauguração de uma igreja que eles dançavam. E quem dança, e sabe o que é um... Eu não sou dançarino, nunca fui e não quero ser. Mas a pessoa que estuda dança e tem jeito, ele expressa no seu... A expressão corporal mostra o que está sendo tocado. Mas quando a pessoa não é de nada, passa a vida inteira ou limpando louça, ou trabalhando no calçado, depois que dá uma dançarina de balé, não vai funcionar, né? Por isso que aquela coreografia horrível, feia. E pior ainda se é dentro da igreja. Já botaram a igreja bem batizada naquele espírito ali, ó. Ela entrando nos pregadores está se moldando segundo Hollywood. Irmão, eu vou dizer para vocês, ó. Hollywood teve muitos grandes dançarinos, quem sabia? Procura assim, Fred Astaire, eu não me lembro do outro. Acho que é Gene Kelly, é o dançarino de Hollywood. Mas eles dançavam. Tem hoje, eu acho que tem outro, aquele rapaz lá, não sei como é o nome dele. Aquele que a esposa dele morreu esse dia, João Travolta, acho que é dançarino também. Tem outro. Mas são pessoas que a música, eles vão ali. Eu, irmão, eu já falei para vocês, né? Que meu pai afinou o violão e deu para mim tocar. E disse, tu bate assim, tá? Daí ele saiu tocando e disse, agora. E eu entrei na corrida, sabe? Fui batendo. Ele disse, para. Isso não é para ti. Eu não fiquei nem magoado, ele me disse a verdade, ele me ajudou muito, né? Entendeu? A minha carreira musical durou uns 30 segundos, mas não só. Eu não tenho dom para música, eu não tenho dom para dançar, não tenho. Entendeu? Para, isso não é para ti. Mas disse na lata, assim, para mim, assim. Pegou o violão para eu continuar tocando. Eu tirei ele completamente do ritmo da... Eu na vila tinha aqueles negrinhos que batiam, eles pegavam uma latinha. Você já viu um negrinho pegar uma latinha? Se ele leva jeito? Eles faziam horror com aquela lata. Eu achava tão bonito aquela cadência, aquela coisa encaixando ali. Daí um dia eu peguei uma latinha e cheguei lá. Eu pensei a hora de entrar, né? Porque tem a hora de entrar, né? E entrei mal ainda, não sabia.
Ele saiu correndo atrás de mim, sabe? Para, tira todo mundo ali, sabe? Eu saí correndo, não, tutu não. Isso é branco no samba, como eles dizem, sabe? Branco no samba. Mas tem branco também que é. E eles pregadores, estão se moldando segundo Hollywood. As mocinhas, as jovens, elas moldam, as moças se moldam segundo Hollywood. As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. 172, 175. Aleluia. Eu digo isso porque, olha o que o irmão Branham disse. Você crê nele? Eu creio. Eu digo isso porque eu sinto que o Espírito Santo está aqui. Olha o que o irmão Branham disse, ó. A invasão está acontecendo. Meu Deus. Deixa eu concluir, tá bom? Deixa eu concluir. Então, logo não vou ser. A invasão está acontecendo. Como é que a invasão está acontecendo, irmão Breno? Olha como o Breno disse assim, a invasão está acontecendo. Simplesmente passando impetuosamente. De casa em casa, a invasão são espíritos. Não é um exército armado que está invadindo. É de casa em casa, de lugar em lugar, e de igreja para outra igreja. Vão lá ajudar o irmão e levar salvamento para lá. E a invasão vai avançando e vai contaminando e contagiando. Um pula. Eu perguntei para o irmão, por que tu grita, irmão? Por que pula e grita na igreja, irmão? Ele disse, eu pulei e gritei porque vi os outros pulando e gritando. E eu vou dizer para você, soluço é contagiante, choro é contagiante, o riso é contagiante. Tu abre a boca, o outro abre a boca do lado ali também, entendeu? O bocejo, que se chama, abre a boca, né? É contagiante. Tu entendeu? Daí, tem um grande pregador americano, para mim ele não vale nada, mas é um grande pregador, ele lança sobre a igreja a unção do riso. Quem lembra? Quem ouviu falar sobre a unção do riso? Está certo assim, meu Deus? É Kenneth Hagin, uma coisa assim. Daí todo mundo, quem não ri não está na unção. O riso é contagiante. Então a invasão está aqui de lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem em homem. Aquele espírito vai pegando as pessoas, pegando a igreja. E se tu não pactua com isso, tu está fora. 182, estou chegando lá. Eu vou ler aqui, porque às vezes a pessoa pode ler e não entender. 182. Então, aqui em nossa própria cidade, lembrando aqui na nossa cidade, na outra. A invasão já aconteceu há muito tempo, dos grupos. Um dos nossos ministros mais sobressalente é alguém que tem destaque. Ele tem nome, é de fama. Bem aqui em New Albany, nesse pátio de recreio, que um dos nossos ministros sobressalente, destaque, da cidade, está dirigindo um grande programa de dança, de quadrilha. Irmão, quadrilha aqui, ó, tem que entender que não é quadrilha de bandido. Quadrilha é uma dança que eles dançam na América. Quem sabia disso? Mas os outros não sabiam. Então, quadrilha não é de bandido, quadrilha é aquela dança que se reunia os homens e as mulheres dançavam. Então esse ministro fez uma dança de quadrilha, por isso alguns estão fazendo aqui. Entende? As irmãs vestidas de prenda e os irmãos vestidos de gaúcho. E eu vou dizer coisa para vocês, ó. Vocês tomem cuidado se vocês são gaúchos. Tem Catarina mais gaúcho que os gaúchos. Tem paranaense mais gaúcho que os gaúchos. Tem gaúcho até no Japão, nos Estados Unidos. Entende? Você acha que eu tenho orgulho de ser gaúcho, irmão? Se a história verdadeira for contada, você tem vergonha. Sabia? Quem sabia disso? Levanta a mão. A guerra do Paraguai, a guerra dos farrapos, o assalto, o saque das casas. E os maragatos roubavam. Daí ficava um pouquinho ali. Os guris tinham que matar os rapazes, os homens, porque não levavam em nome da revolução. Daí chegavam os chimangos e pegavam o que os maragatos não roubaram. Tudo em nome da revolução. Agora eu te pergunto, e os chefes perderam alguma coisa? Não. Quem perdeu foram os coitadinhos. Tinha uma vaquinha, um porquinho, umas galinhas ali. Entendeu? Isso é o saque. Os outros roubavam cavalo, roubavam vaca. Entende? E se não fosse, eles matavam. Irmãos, essa terra está banhada de sangue. Chacinas. Eles prometeram liberdade. Deixa eu falar aqui, ó. Prometeram liberdade para os pretos, liberdade da escravidão, se eles guerreassem. E antes de terminar a guerra,
eles botaram os coitados dos homens de cor numa batalha, sem armamento, e se chama, como é que é o nome? Massacre de Porongos. Quem ouviu falar, levante a mão. 1, 2, irmão. Entendeu? Massacre de Porongos. Daí mataram todos eles ali, não deram liberdade. Quer dizer, traição, safadeza. Esse Giuseppe Garibaldi, chamado herói de 2 mundos, ele pegou a mulher do homem aqui em Laguna. Ele olhou para a mulher do navio e disse, deve ser minha. Quer ver, essa mulher vai ser minha. E ela também era do mesmo quilate dele, já saltou dentro do navio e foi embora. Marido, filho. Tu não constrói a felicidade em cima da infelicidade do outro. Programa de dança de quadrilha. Daí que tu vê, né? Vestido de prenda. Ah, mas é grande coisa, um vestido nobre. Se é nobre, então a cigana também está bem crente, a cigana. Para trazer homens e mulheres na plataforma. Olhou 197? 197. E vocês, protestantes, estão errados. Da maneira que estão agindo, porque vocês verdadeiramente sabem que não é certo. E vocês fazem assim igual. Isso os torna hipócrita, fazendo uma coisa, embora esteja vendo outra. Seguramente, olha o que o Momento diz, é a invasão. As igrejas afrouxando, é a invasão. Quem está lendo aí, levante a mão, por favor. Quando a igreja afrouxa, o pastor diz, se eu não fizer assim, entendi, eu não tenho companheirismo. Alguém perguntou para mim assim, tem companheirismo? Tem companheirismo quem quiser. Só que uma coisa é certa, ó. Se eu for pregar na igreja do outro, entendeu? Eu vou ser bem comedido, se eu sei que ele não crê em determinada coisa, o Montblanc tinha essa educação. Uma coisa é certa, irmão, se tu é um homem de verdade, você não pode dizer para a mulher do outro aquilo que tu diz para a tua esposa. Se tu observar, tu vai ver que Jesus diz algumas coisas só para nós. Amém? E tu vai ver assim que quando ele levanta o vestido e mostra, ele mostra a sua coxa. Pô, Jesus, você sabia disso? Jesus mostra a coxa. Sua coxa tem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquilo ali é só para a esposa, é a intimidade. Nunca se acordou? Nunca pensou nisso? E ele tem se revelado a sua intimidade para nós. E ele tem dito coisas para nós que ele não diz para mais ninguém. Amém. Você não está com... Eu estou satisfeito demais com isso, quer dizer. Às vezes, pode me chamar de louco, eu vou indo, eu rio sozinho às vezes. E eu gosto da pessoa que sabe rir e sabe chorar. Não só rir, não só chorar, senão estão doidos. A pessoa que só chora, entende? Está ruim. Uma pessoa que só ri também, como disse um rapaz, esse presidente anterior da Argentina, sempre rindo. O rapaz comentou, meu pai já disse, entende? Não confie no homem que está sempre rindo. Eu achei que não é de confiança, só ri, entende? Ele não discorda de ti com nada. Não, tem que discordar. Não, a discordância é saudável, o contraditório. Mas ele concorda com tudo. É porque quer levar vantagem em alguma coisa. 238. Vamos lá, irmão. Agora está bem pertinho, tá? Então, o que é a invasão dos Estados Unidos? O que é a invasão do Brasil? As igrejas afrouxando. Não é invasão literal. Vai caindo a cerca, vai lá. Eu deixo bem claro, entende? Deus não mudou, mas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. E se faz errado, até porque não tem quem pare isso aí, irmão. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que consegue segurar uma coisa. Agora, olha o que o profeta diz aqui, ó. Ainda que todo mundo ceda, 238, 239 e o 241, daí eu paro. Não foi tão. Ainda que todo mundo ceda, se entregue, permanece Jesus Cristo. Se eu tenho que ser chamado de fanático, ismo, Montblanc foi chamado de fanático. Eu tenho para mim, irmão, que nem mesmo o Mobile Paul sabia quem era seu pai ali. Aquele ministério tremendo. Entende? Ele não entendeu. Se eu tenho que ser evitado pelo meu parente, eu que sei disso aqui. Meu semelhante, incompreendido. E coisas assim, eu ainda escolho Jesus Cristo. Segure na imutável mão de Deus. Amém. Segura na mão de Deus.
Quando os amigos terrestres o desampararem, ainda anda mais para perto dele. Una-se a ele, segure-se nele. Deus, olha como menos aqui, ó. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês aqui, você não leu em casa. Se você leu, passou por alto, tal, não dessa forma. Essa é que eu precisava dizer isso aqui para a igreja. Porque que uns querem cruzar a parede correndo, parece. E os pregadores não dizem nada. Daí alguém diz assim, isso é a igreja adorando, ó. Adorando? A Bíblia diz que o culto racional é o nosso comportamento lá fora. Esse é o culto racional. Deus, deixa-me pregar como nunca. Deixa-me pregar ao homem moribundo. Moribundo é alguém que está morrendo, irmão. Ele está morrendo. Ele tem que ouvir e talvez retornar. Como eu estou morrendo. O irmão Léo aqui, ó. Eu estou morrendo. Cada dia é um dia a mais ou é um dia a menos? Como é que se faz? Hein? Quando eu vivo mais um dia, é um dia a mais que eu vivi ou é um dia a menos que eu vivi? Você entende? A história do copo pelo meio. Para uns está quase cheio, para outros está quase vazio. Moribundo, irmão. Cada batida do coração está perto da última. Cada respiração está próximo da última respiração. E eu tenho escutado alguns médicos, gente de primeira linha, eles dizem, a primeira coisa que tem que ter, para não ser atacado pelas pestes, Covid, dengue, chikungunya, zika, tem outra coisa. O que mais? Bom, assim, primeira coisa, assim, não tenha medo, porque o medo cai a imunidade. Se tu tiver, a Bíblia diz, diga o fraco, sou forte, e peita aquilo ali. Claro, tu cumpre o protocolo, certo? Te preserva, te cuida, mas não tenha medo. Até porque com medo ou sem medo, se tu tiver que morrer, tu morre igual. Mas uma das primeiras coisas que tem que ter é coragem. Porque a Bíblia diz que a peste não te atingirá. Mas eu fico gripado. Irmão, a gripe, irmão, é um vírus mutante. Todo ano ele vem diferente, por isso tem vacina todos os anos. Se veio a gripe e tu venceu ela, naquele ano tu tá imune. Daí tu pode... Tem pessoas... Tu está gripada? Deu um espirro, todo mundo se afasta, entendeu? Como se fosse uma praga. Não, o espirro é uma maneira da pessoa eliminar. Às vezes atinge os outros, entendeu? Mas se é dentro do ônibus, por favor. Eu estava ali na madeireira comprando, e a menina deu um espirro. Daí ela fez assim, ó. Muito bonitinho, mas péssimo. Para mim ficou tudo ali igual, entendeu? Eu disse assim, não faça isso, espirra com força, entendeu? Mas fica feio, entendeu? Eu sei que fica feio no meio dos outros. Daí eu disse para ela uma coisa que até o dono da madeireira ali estava ali, vou dizer uma coisa para ti, ó. O melhor espirro é no meio do mato. Aí só chega a coar para o espiral, assim, sabe? Mas numa coisa certa, tu alivia. Tu espirra, frouxa o nariz, tu façou o nariz. Tu vê aqueles homens antigamente, entendeu? Pronto, limpou as vias aéreas superiores, como se chama. Entendeu? Mas daí a pessoa tão bonitinha. A mãe diz assim, ó, não engole, gospe fora. Que gospe fora? Deus, deixa-me pregar como nunca. Deixa-me pregar ao homem moribundo. O moribundo. Vocês estão morrendo, eu também estou morrendo. Isso é um moribundo. Como se homem moribundo, eu mesmo. Deixa-me pregar as pessoas como se nunca tivesse outro sermão para pregar. Deixa-me convencê-las, persuadi-las a virem ao altar, com as faces chorando com lágrimas, voltarem ao lar e viverem como cristão, e viverem em sua vizinhança. E pararem com toda essa brincadeira de andar por aí e pular e se comportar de maneira repreensível. E atuando dessa maneira, irritando-se com isto, e indo nessa direção. Não façam isso. Isso é o diabo. Mondino, lê essa parte final aí, só para mim. Vou repetir. Esses espíritos de demônio vêm sobre os cristãos. Não é sobre os mundanos lá fora. É sobre os cristãos dentro da igreja.
O cristão tem que vigiar. O irmão Branham disse que o ar está cheio de demônios. Sabia disso? Só que se ele não tiver quem usar, ele é inofensivo. Porque o diabo precisa de um corpo para usar, precisa de alguém para usar. A Bíblia fala nas potestades dos ares. Você nunca pensou nisso? Potestade dos ares. Esses espíritos vêm sobre os cristãos, sobre os crentes. 241, daí nós paramos. Não está vendo quão religioso o diabo é? O diabo é religioso. O diabo tem pilhas de mensagem e muitas fitas. O diabo não é nada de anti. Coisa enorme como o comunismo. O comunismo é o diabo. Sim, o comunismo é do diabo. Tudo contra o cristianismo. Não, isso é simplesmente tudo do diabo. Seguramente. Porém, o comunismo não é anticristo. O anticristo é muito religioso, muito religioso. Foi um espírito religioso que crucificou Jesus. Sempre tem sido um mundo religioso, um povo religioso que crucifica. É o povo religioso que estava contra o verdadeiro Cristo. Foram os profetas religiosos que estavam contra Micaías. Agora eu encerro. É o povo religioso desse dia que está contra a mensagem de Deus. Você entendeu? Essa mensagem está ultrapassada. Você já tem um teve a coragem de dizer. Foi aquele tempo que ele lia a mensagem e chorava, agora estamos em outra vibe. Ele falou uma coisa bonita lá, e o pessoal gostou. Eu disse, sim, mas eu viajar quase 2.000 quilômetros para escutar isso, a mensagem é tão boa agora como foi quando eu peguei a primeira vez. A mensagem não é ultrapassada. Pelo contrário, a mensagem é bem adiantada. O que é ultrapassado são aquelas pessoas que se pintam. A pessoa que se pinta, mas não, nós somos adiantados, estão se pintando, isso é coisa de pagão, essa pintura. Isso é coisa dos antediluvianos. Que Deus abençoe vocês, irmão. Então, a minha parte eu fiz, e posso ir para casa tranquilo, fiz o que vier. Para vocês pensar que eu não tenho nada contra quem quer pular e gritar, pode pular e gritar. Mas a ordem, lembrando assim que quando a pessoa, a Bíblia diz assim, faça-se tudo com ordem e decência. Um tem salmo, outro tem hino, outro tem revelação na igreja. Ordem e decência. Mas o Espírito Santo me tocou. A Bíblia diz assim que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Quem sabia disso? O país foi dado. Mas eu estou quase explodindo aqui, irmão. Então explode, cara. Vem então. Explode. Alguém disse, pai, irmão. Eu disse porque eu vi, irmão, tu acha que eu tenho quase 50 anos, eu acho, na mensagem, na denominação que eu passei? Poxa, eu já vi alguma coisa. E o pior espírito é religioso. O ímpio lá fora, irmão, não te incomoda tanto que nem o religioso. Não é que tu vai andar abraçado com o ímpio, mas as pessoas respeitam a gente. Entende? Daí o religioso chama você de ismo, porque não crê que nem ele. Quando eu vim para Sapiranga, o pessoal ficar sabendo que era a mensagem, isso é fogo de palha. Fogo de palha é uma coisa que queima rápido, né? Pois é fogo de palha, mas já dura 50 e poucos anos. Aqui. E pela graça de Deus nós seguiremos adiante. Amém? Isso aqui, irmão, você entende por que eu não estimulo, por que eu não incentivo grito. Não, grito não, porque o grito é amém, aleluia, glória a Deus, é legítimo. Isso aí incentiva o pregador, lembrando assim que esse aleluia, glória a Deus, é que nem ele dizendo para o Fritz, pega o gambá, né? O gambá é um bicho fedorento, né? Sabe? Daí lembrando assim, quando eu digo meu cachorro, ele detesta gambá, mas quando eu incentivo ele, vai Fritz, vai. Ele olha, mas eu vou ir, ele está mandando, entendeu? Daí você atira no gambá, fica fedendo. Daí ele disse, viu Fritz, pegamos o gambá fedorento. Daí lembrando assim, quando tu dá um amém, glória a Deus, legítimo, um sentimento, não porque o outro deu do lado, dá o teu amém, teu glória a Deus. E com isso tu está dizendo assim, pegamos o diabo, esse gambá fedorento. Fique em pé, Deus abençoe a todos.